Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós temos uma novidade. Hoje nós vamos trabalhar um romance realista brasileiro. Nós vamos começar o trabalho de análise da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Este livro aqui, ó. Pois bem, Dom Casmurro é uma obra da fase realista da obra de Machado de Assis. Esta fase começa em 1881, quando Machado de Assis publica o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, seguido depois do romance Quincas Borba e, por último, do romance Dom Casmurro. Além destes três romances que compõem a trilogia mais famosa do Machado de Assis, nós teremos também os livros Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que é o último livro, último romance publicado pelo Machado de Assis. Pois bem, minha gente, o que nós vamos começar falando sobre o Dom Casmurro do Machado de Assis? Dom Casmurro é um livro interessante porque é um livro que ele fala de uma história nada muito, vamos dizer assim, mirabolante. Não é uma narrativa épica, não é uma história que fala de heróis, nem de guerreiros. É uma narrativa urbana, é uma narrativa que conta a história de um homem que já se encontra na sua meia-idade, ali beirando 60, 50, 60 anos de idade, e esse homem resolve escrever um livro de memórias, tentando entender neste livro, resgatando o passado e tentando entender com este livro de memórias que ele escreve, por que o casamento dele fracassou. Então, esse é o que o Machado de Assis escreve, em síntese, em Dom Casmurro. Agora, por que a obra se torna importante? Por que a obra se torna, vamos dizer assim, um clássico da literatura brasileira? Por que o livro chama atenção? O livro chama atenção não pela história em si, mas a forma como o Machado de Assis organizou a história, contou a história, escolheu as palavras para construir essa narrativa. Né? Então, na literatura, muitas vezes, a gente tem que observar, não é o que foi dito, mas o que se disse, ou como é que o escritor escolheu as palavras, organizou a sua narrativa para dizer o que ele quer dizer. Então, nem sempre, né, nós devemos nos preocupar com o que está escrito, mas sim o como o escritor escreveu a obra. Né? Então, como o escritor escreveu a obra, sim, isso é importante. O enredo às vezes não é nada demais uma narrativa, né? Mas a forma como o escritor organiza a narrativa, a forma como o escritor conta a história, sua escolha de palavras, as imagens, os símbolos que ele utiliza para compor sua narrativa, isso daí é aí que nós vamos encontrar o trabalho artístico com a palavra. E nós encontramos isso na obra de Machado de Assis, em muitos livros dele, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Inicialmente, nós vamos falar, olha o Dom Casmurro aqui, ó. Nós vamos falar sobre os dois primeiros capítulos. Nesta aula nós falaremos do primeiro capítulo. O capítulo é interessante que o capítulo ele tem o nome de do título. E o que acontece aí neste capítulo? O narrador personagem que está escrevendo um livro de memórias chamado Bento Santiago, que é o protagonista da história, ele escreve neste capítulo as razões que levaram a ele a escolher o título da obra, que é Dom Casmurro. Então, vamos ao texto, vamos ler o texto e vamos discutir sobre este primeiro capítulo. Vamos lá. Focando aí. Capítulo 1. Do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim
falou. Desculpe aí, minha gente. Voltando. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava moado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns nem tanto. Então vamos lá, minha gente. Preste bem atenção no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo ele fala: uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Quer dizer, ele conhece o rapaz de vista e também o chapéu. Deve ser um chapéu característico, né? Engenho Novo. Bom, o Engenho Novo é o local que marca na obra Dom Casmurro o ponto onde o Bento Santiago já vive sem o seu filho Ezequiel e a sua esposa Capitu. A obra começa com ele vivendo na rua de Matacavalos. Ele passa a sua infância, adolescência na rua de Matacavalos. Ele passa o período de casado morando na Praia da Glória com a Capitu. E depois, na terceira fase da vida dele, ele vai passar no Engenho Novo, né, onde ele já é um homem solitário e vive de maneira solitária ali na casa do Engenho Novo, que é uma casa que mais tarde nós vamos ver, é uma reprodução da casa de Matacavalos. É interessante também a gente observar o seguinte: ele fala, né, que este moço cumprimentou, sentou perto dele, falou da lua, falou um pouco de política, né, falou dos ministros e acabou recitando alguns versos para o Bento, que é o Dom Casmurro, no caso, né? A viagem era curta, ele estava cansado, então ele deu umas cochiladas e isso fez com que o poeta do trem, né, ficasse aborrecido com ele e tal. Então, no dia seguinte, este moço chegou xingando, né, xingando o Bento e acabou alcunhando ele, pondo um apelido nele de Dom Casmurro. É interessante como Machado de Assis ele cria, na verdade, um novo significado para Casmurro. Né? Porque qual é o significado de Casmurro? Casmurro, nos dicionários, né, que Machado de Assis, ironicamente, nos dispensa de consultar ali, logo na primeira fase do último parágrafo deste capítulo, significa, na verdade, um sujeito teimoso, obstinado, cabeçudo. Né? E ali não, ali o que significa? Ele fala, né, que Casmurro, na verdade, ele fala: não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Então, quer dizer, Machado de Assis acaba
criando um novo significado para Casmurro, porque a gente acaba, no final das contas, sendo influenciado esse desvio, vamos dizer assim, né, do sentido real da palavra, feito pelo personagem aí, o poeta do trem, né? Ele chamou, ou pelo menos o Bento entendeu assim, né? Ele chamou o Bento de Casmurro e, segundo o Bento, foi justamente no sentido de homem calado e metido consigo, o que acaba não, vamos dizer assim, distanciando muito do significado de sujeito teimoso, obstinado e cabeçudo. Que afinal de contas, um homem calado e metido consigo acaba sendo um sujeito teimoso, obstinado e cabeçudo, né? Muitas vezes isso é possível. Então, olha só, o que acontece? Ele amplia, né? O grande escritor, ele amplia os significados das palavras de seu idioma. Isso é muito importante a gente entender isso, né? E o Machado de Assis, ele não fica fora disso. É interessante também que nós vamos ver aqui no segundo parágrafo, logo após os três travessões aí em discurso direto, né, em que mostra aí diálogo entre o Bento e o moço do trem, o poeta do trem, ele escreve assim: vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso. Ele está se referindo aos versos, aos poemas, né, do moço do trem. Mas não passou do gesto, estava muado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou cunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso ao cunho, então os vizinhos adoraram. Eles tinham uma certa implicância com o Bento, segundo o que ele conta, né? Mas ele também não vai se zangar com isso, ele não vai ficar chateado, né? E acabou contando o caso para os colegas dele, os amigos dele, que acabaram de zoação, né, pegando emprestado também o apelido, né, de Dom Casmurro, né? É interessante isso, né? E aí os amigos dele começaram a usar o termo Dom Casmurro com ele. É interessante, no último parágrafo ele fala assim: não consultes dicionários, Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo. Então o Dom veio para criar ainda mais humor ao redor do apelido, né, da alcunha dada. Então Dom Casmurro não é só Casmurro, é Dom Casmurro. É muito interessante, é muito engraçado, né? Isso tudo porque ele estava cochilando. Né? Aí é interessante que ele acaba escrevendo no final assim: também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Né? Aí é uma forma, ele acha essa uma forma de se redimir com o poeta do trem. Né? O poeta do trem, vendo isso, vai pensar: ele se lembrou de mim e tal. Né? Olha para você ver que interessante. Bom, gente, o que é isso? O que nós vamos ver no primeiro capítulo do livro Dom Casmurro é o seguinte, vamos lá. O que nós vamos ver no primeiro capítulo do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, é uma referência metalinguística da própria obra. Né? O Machado de Assis está escrevendo um livro através de seu personagem narrador, o Bento Santiago, né? Que acaba sendo, na verdade, o Bento Santiago está escrevendo um livro de memórias e, no seu discurso, ele fala do próprio livro que está escrevendo, explicando ao leitor como ele escolheu o título da obra. Isso é interessante. Né? No trecho que ele fala, não consulte dicionário, o que nós vamos ter ali? É o diálogo com o leitor, ele está dialogando com o leitor, ele está dizendo para o leitor: olha, você não precisa consultar dicionário, porque o significado de Casmurro lá não é o mesmo que está sendo usado aqui. Né? Então, olha bem que coisa interessante. Né? Ali nós vamos ter metalinguagem. O primeiro capítulo e o segundo capítulo que teremos mais adiante do romance Dom Casmurro do Machado de Assis são capítulos puramente metalinguísticos. No primeiro capítulo, onde nós vamos ter o título deste capítulo do título, né? Quer dizer, o capítulo chama-se do título. Aí, neste capítulo, o narrador explica por que ele escolheu o título de Dom Casmurro para a sua narração. É interessante que no capítulo 2 nós vamos ver um título que é do livro. O capítulo 2 se chama Do Livro. Ali ele vai explicar
por que ele decidiu escrever este livro de memórias. Então, esses 2 primeiros capítulos, né, do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, são capítulos puramente metalinguísticos, onde o escritor explica, fala da sua narrativa, da formação da sua narrativa, do título do seu texto e das razões que levaram ele a pôr as palavras no papel. Bom, minha gente, eu fico por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos aqueles que estão me acompanhando, assistindo os meus vídeos, né, curtindo, compartilhando. Um abraço a todos e até lá.